Olá a todos, sejam bem-vindos a Coimbra para mais uma Taça de Portugal de tripulações. Comigo tenho o Rui Câncio para me acompanhar neste resumo. Olá, Rui. Olá, Sara, tudo bem? Tudo ótimo. Pronto para mais uma Taça de Portugal? Sim, uma excelente Taça de Portugal, um regresso a Coimbra, onde já não se fazia muitas as provas há muitos anos, mas foi uma aposta mais que ganha, dado Coimbra ter excelentes condições para a prática da modalidade e ser um palco por natureza de excelência para todo o tipo de provas, que para mim é um dos melhores sítios em Portugal para se fazer provas e eventualmente internacionais, pois está no centro de uma cidade central para quem vier do norte ou do sul, e com hotelaria e restauração para todos os gostos. Esta competição só se consegue organizar com o apoio do município, da federação e da massa crítica do clube, porque só com a ajuda de todos e com a sinergia de todos é que é possível construir este magnífico evento que está aqui aos olhos de todos. É muito importante para Coimbra trazer estas competições porque demonstra o valor da canoagem, o quanto a canoagem está a crescer, e é muito bom para o clube, para atrair novos sócios e para o clube crescer mais um bocadinho e dar mais um passo no seu crescimento. Estamos num sítio natural muito bonito, com a cidade, enfim, a zona histórica da cidade atrás e o espelho d'água, e portanto estamos de facto com condições muito boas para este tipo de provas. Nós temos feito um esforço também para ter cada vez mais eventos e estarmos muito mais virados para o Rio também, e queremos de facto cativar cada vez mais provas nacionais e internacionais. É esse o caminho que queremos fazer também com a canoagem. Começamos então as provas com o C2 cadete feminino, aqui no sábado, um dia um bocadinho a começar mais farrusco, mas mesmo assim com um plano de água espetacular. Sim, foi um dia em que a chuva fez a sua aparição, uma chuva miudinha, mas constante, mas que em nada estragou o espetáculo desportivo. Exatamente. Dentro e fora da água, obviamente. E temos aqui a tripulação dos meses, constituída por Lara Lopes e Mariana Marques, que rapidamente assumiram a liderança, como se pode ver, e nunca mais deixaram fugir, sendo as grandes vencedoras desta Taça de Tripulações. Tu estavas aqui a falar que Coimbra para ti é um dos melhores sítios para a prática de canoagem, e aqui consegue-se ver realmente que este rio oferece todas as condições para a prática da modalidade. Sim, e tem a particularidade, temos aquela ponte pedonal que permite ao público assistir a todo o percurso, e como eu estava a falar, a nível internacional é bastante importante haver hotéis e restauração para dar toda aquela parte logística, e Coimbra tem isso tudo. Muito feliz, compensou o trabalho que fizemos até este dia, valeu a pena treinar e conseguimos ter este resultado. Muito bem, e agora passamos das canoas para os caiaques e desta vez os K4. Sim, K4, obviamente, quanto mais tripulantes houver, mais emoção há nas provas, e obviamente que este K4 masculino foi uma excelente prova, muito bem disputada. E aqui a saída da C4 também. Aqui é preciso haver mesmo um grande trabalho de equipa, tanto para as C4 como para os K4, porque aqui são muitas pessoas a trabalhar para um só objetivo. Sim, principalmente nas C4 em que as embarcações não possuem leme, não têm leme, requer exatamente. Muito mais coordenação e domínio da técnica de remada. Aqui o K4 Crestuma, que liderou a prova toda, aqui no momento de controle de prova, à espera do ataque das tripulações do Amora e do Náutico de Prado. Aqui a C4 do Prado e de Ponte Lima. Sim. Aqui estas equipas que já nos começam a habituar aos pódios, não é? Portanto, não é sim, nada... estes clubes são dois clubes, aqui um acidente, ou um incidente que aconteceu durante a prova, lá está, fruto de não haver lemes, e que ia provocando quase o virar da tripulação do Prado, mas felizmente eles que iam em primeiro não foram afetados. Ponte Lima sim foi afetado, e temos aqui já o sprint final da prova do K4 com Amora e Crestuma a lutarem pelos lugares mais altos do pódio, mas Crestuma muito forte, não deixar fugir o primeiro lugar. O que é que achas dos atletas do Crestuma este ano? Estão bastante fortes, sim, não? Crestuma está com uma excelente equipa, não é dos clubes que tem mais quantidade, mas tem muita qualidade. A prova é que tem vários pódios nas categorias mais jovens, apesar de não ser o clube com o maior número de atletas inscritos. Exatamente. E aqui temos o Prado. A C4 do Prado,
Prado, Ponte Lima, Meses, são clubes com grandes tradições no domínio das canoas e a fazerem jus a essa tradição ganhando. Temos aqui então o pódio do K4. Correu bem, nós até arrancámos bem, fomos logo para a frente. Nas viragens havia um bocado de confusão, ali na primeira viragem quase que virámos, né? Levei uma pancada na pagaia, mas correu bem. Aqui o pódio do C4 Cadete. Tivemos alguns imprevistos, ali tentaram-nos empurrar para fora do circuito de prova e nós, de modo a não sermos classificados, tocámos na traseira e eles, de modo a vingarem-se, bateram-nos no barco. Mas de resto correu bem. Ainda assim houve uma excelente recuperação. Sim, com o esforço de todos nós, foi possível recuperar o primeiro lugar. Agora vamos para os K2, cadete feminino. Aqui já se começa a ver também mais atletas a participar. Sim, por norma as categorias cadetes e júniores são sempre as categorias que têm mais atletas a participar. E geralmente, como o plano de água é bastante largo, os atletas podem escolher o rumo porque querem optar para ir à primeira rondagem. O Nacional de Fundo, em função da idade, as distâncias são diferentes, vão dos 3 km aos 5 km. Os cadetes já fazem 5 km. Os iniciados e os infantis fazem 3 km. Obviamente que o início de prova é sempre mais violento, mais intenso. Depois há uma fase de recuperação e depois rapidamente os atletas já estão quase na última volta e aí já têm que começar a ter algumas ações táticas, como estamos a ver aqui os atletas do Prado a irem para a frente, passando pela tripulação dos Meses e a remarem rumo à vitória. E aqui com uma distância boa, portanto podem ir tranquilamente, salvo seja, mas não têm que estar a fazer aquele sprint como vimos no anterior. Sim, arriscaram antes da rondagem e a tática foi bem sucedida, o ataque foi bom, não houve resposta por parte da tripulação dos Meses e depois os últimos metros é sempre mais fácil quando já temos a meta à nossa frente e ninguém atrás de nós, à partida já não nos vai fugir o título. Esta prova foi muito difícil, tivemos sempre a disputar muito bem os primeiros lugares. Foi difícil sempre ir para a frente e o barco estava muito desequilibrado, estávamos sempre a escorregar e tentámos nos manter equilibradas e ir para a frente. Tentámos ir sempre na onda, quando íamos para a frente ela subia também, por isso tentámos ir sempre a manter o ritmo, a tentar não cansar muito. Aqui o K2 Cadete, uma das últimas provas da manhã de sábado. E aqui vê-se mesmo uma maior participação dos atletas. É uma das provas mais aguardadas, exatamente. O K2 Cadete masculino. E esta zona de Coimbra é uma zona que está bastante, agora falando aqui um bocadinho desta escolha para a prova, que está muito bem. Portanto, tem bastante. Estavas a falar dos hotéis, mas aqui também vemos muitas esplanadas, muitos sítios onde as pessoas podem. É um excelente palco da promoção para a modalidade. O sítio onde está localizado os clubes tem um amplo espaço verde para toda a logística, desde os autocarros, dos atrelados, das tendas dos clubes. Tem todos os requisitos necessários para se realizar uma grande prova internacional e eu acredito e espero bem que nos próximos anos tenhamos aqui uma prova internacional, uma Taça do Mundo, um Campeonato da Europa e quiçá daqui a uns anos um Mundial de Maratonas. Pista obviamente que é mais difícil. Já houve um Campeonato da Europa de Kayak Polo aqui em Coimbra. E temos aqui o sprint final em que a tripulação do Rio Neiva se surpreendeu e de que maneira a tripulação de costuma. E Rio Neiva vai ganhar assim, através do Carvalho e Gonçalo Costa. Aqui não era o sprint final, mas foi no momento em que eles atacaram. Sim, mas a mostrar que. Sim, foi uma prova muito bem disputada. Ali a tripulação de costuma, que a nível de K1, o Martim Conceição tem ganho as provas todas de K1, mas aqui não foi capaz de bater a tripulação do Rio Neiva. E em terceiro lugar a tripulação. Não podem ser sempre os mesmos aeroportos. Sim, ainda bem. Eu acho que correu bem, teve tudo a dar certo, ao contrário de provas anteriores que não correram assim tão bem, mas acho que esta foi a recompensa. Trabalhámos bastante para isso, soubemos gerir bem a prova e acho que mantemos sempre um ritmo adequado ao que nós treinámos.
E aqui está o segredo também para se vencer, é conseguir manter o ritmo e gerir o esforço ao longo da prova, ajuda bastante para o resultado final. Vemos aqui mais meninas na água. K4 cadete feminino. E aqui vê-se bem através da técnica que já são atletas com outro domínio ao nível da remada, obviamente. Já são atletas com alguns anos de canoagem, o tipo de treino já é mais intenso. Muitos deles já treinam 2 vezes por dia no que diz respeito ao treino de água. Muitos deles já vêm desde os infantis ou até dos menores. Já são atletas com 4, 5 anos de canoagem. Algumas destas atletas já estiveram também nas provas de K2? Sim, a grande maioria faz K2 e K4 como C2, C4. Mas rapidamente meses se destacou. Mas eu penso que foi uma aposta ganha por parte da Federação. As condições de prova estavam excelentes para os clubes. Sim. É do melhor que se pode encontrar. Uma área bastante ampla. Tudo ali na zona ribeirinha, espaço para todos. E acaba por estar também bem localizado porque fica no centro do país e, portanto, não fica longe nem para os do sul nem para os do norte, fica ali a meio caminho e fica. E com uma grande oferta, é muito importante quando se realiza provas de grandes dimensões, a oferta ao nível da hotelaria e de restauração. Sim. Para os clubes, para os atletas. Inclusive trabalhou-se com as escolas e com as faculdades que estavam abertas. Tinham as suas cantinas abertas para os atletas, o que facilitou muito a nível da logística da alimentação. Sim, foi uma aposta ganha, não é? Sim, e espero que se volte a repetir, porque durante muitos anos Coimbra era o palco principal das provas de fundo. Chegou-se também a fazer maratonas, depois por opções, outro tipo de opções deixou-se de ir, se calhar, por vontade própria por parte de Coimbra, não é? Mas felizmente neste momento está-se alinhado. É uma opção. Está-se alinhado com o desenho da modalidade e as coisas estão a correr bem e foi uma aposta mais que ganha. Aqui os vencedores, mais uma vitória por parte de uma tripulação de Costuma. No início não largámos logo em primeiro, mas depois, a partir da primeira rondagem, assumimos a liderança e foi sempre na frente. Vocês estavam a falar, quais foram as vossas maiores dificuldades? Foram o vento, as ondas, estar sempre a dar de lado e um bocado depois, logo no início a chuva, para arrefecer, mas correu bem. Correu muito bem, nós treinámos imenso para isto. Apesar de no início foi assim um bocado complicado por causa do nosso arranque, eu acho que fomos sempre a recuperar e sempre atentas ao ritmo, a tentar dar o melhor que nós conseguíamos. E já estamos no domingo, um dia completamente diferente. Completamente diferente, não é? Um dia onde o sol marcou a sua presença durante todo o dia. E não houve, temia-se que pudesse haver alguma intensidade de vento, mas o vento não estragou. Como se pode ver, um plano de água impecável. Exatamente. E foi mais uma excelente jornada de canoagem. Temos ali duas tripulações que chocaram, porque o fruto não houve leme, não é? Há que saber gerir. Claro. No sábado foi mais dedicado às provas até a cadetes e as provas de domingo foram dos Masters aos Júniores e Séniores. Tem sido assim este formato desde o Covid e penso que é um formato que vai continuar. E aqui a vermos os K4 e os C2. Em C2 Júnior, penso eu. Uma tripulação com a particularidade que os dois atletas remam do mesmo lado, que obriga a uma técnica ainda mais apurada. Vejam a diferença daqui, os atletas remam um do lado direito, outro do lado esquerdo. No parado remavam os dois do lado direito, que em situações de vento obrigam a uma técnica muito mais apurada. Está ali também outra tripulação a remar. Há muitos anos atrás, Portugal foi das primeiras tripulações a aparecer numa prova internacional com dois atletas a remar do mesmo lado e era motivo de chacota por parte das outras seleções e hoje em dia é uma prática muito comum ver-se atletas a remarem de C2, todos os dois do mesmo lado. Mas acaba por ser um pouco mais difícil quando há em condições situações mais de vento, adversas. sim. Em situações de vento e de ondas, sim. Porque não há aquela estabilidade. Não há estabilidade, estão os dois inclinados para o mesmo lado, a técnica é a mesma do mesmo lado, o apoio e o efeito de leme é sempre feito do mesmo lado.
poderá ser mais complicado. E aqui tem a ver também com o ser destro e ser canhoto, ou não tem nada a ver? Lá está, quando se anda, dá mais jeito, é como quando se surfa ou se sentamos em cima de um skate, temos predomínio do pé direito ou pé esquerdo à frente. No caso da canoa, a mesma coisa, ou dá-nos mais jeito de remar do lado direito com o joelho contrário à frente. E obviamente que se calhar com algum treino poderá-se lutar contra isso, mas isto é muito perda de tempo para se corrigir esta tendência natural. E temos aqui as vencedoras, a tripulação do Prado, e mais outra vencedora da embarcação do Prado, mas desta vez em C2. Acho que foi uma boa prova, conseguimos largar bem, largar na frente e depois foi controlar até ao fim. E este vento ajuda ou prejudica? Este vento foi um bocado prejudicador, por causa que não ajuda muito a fazer a boa técnica, e acho que também foi uma boa prova e é continuar. Correu melhor do que estávamos à espera, nunca tínhamos experimentado esta tripulação e para a primeira vez até correu bem. E as condições climatéricas ajudam ou prejudicam este vento? Acho que não prejudicou nem ajudou, estava relativamente bom para remar. E temos aqui mais uma saída, uma excelente imagem, K2 Júnior. Aqui já de 5.000 metros. Sim, nas provas de domingo são todas, tirando os séniores, que havia provas de 3 km, os júniores neste caso, os sénior, os masters é que havia, algumas categorias de masters têm provas de 3 km, o Masters B, que é de 45 a 54, para cima já só fazem 3 km. Todos os outros, com a idade, não é? Todas as outras categorias de júniores e veteranos Masters A 5 km. E séniores é 5 km. E aqui estamos a ver a quantidade de pessoas a ver as provas. Sim, muito público. Foi uma característica constante em todo o fim de semana. Tem sido o apanágio, porque hoje em dia a modalidade tem muitos jovens e hoje em dia já as famílias acompanham os seus familiares, os seus filhos, e enchem as margens de público, o que é bom para a modalidade, obviamente. E mesmo quem não conhece, é algo bonito de se ver. Sim, e no domingo à tarde este Parque Verde de Coimbra estava completamente cheio de famílias e de pessoas que se juntaram depois à família da canoagem a assistir a este excelente espetáculo. E acaba por ser também uma boa divulgação da modalidade para quem não é praticante. Claro, obviamente, Sara. Aqui, a nível de júniores, um domínio completo por parte dos atletas do Amora, com 2 K2 nos 3 primeiros. E está aqui a tripulação do Amora. E vê-se, pode-se ver ali a margem completamente cheia de público. E esta ondulação do rio a mostrar que há aqui um bocadinho de vento, mas nada que atrapalha a performance. Sim, e é também devido às margens. Como as margens são em cimento, há sempre um retorno chamado backwash. A onda bate e vem, não se desfaz na margem. Foi uma prova bem disputada, todos os nossos adversários em alto nível, todos lá na frente a disputar o primeiro lugar, como é óbvio, e estou muito feliz pelo nosso desempenho dentro da água. Como o meu colega disse, a prova foi complicada, conseguimos ir bastante tempo à frente e foi importante gerir bem tanto os arranques como as fases mais lentas, para depois no final estarmos bem preparados para arrancar, e acabámos, correu bem. E agora vamos para a categoria sénior, em K4. Sim, uma das provas onde houve algum celeuma, porque a tripulação vencedora numa primeira fase foi anunciada que tinha sofrido uma penalização. Depois houve um protesto por parte do Clube Náutico do Prado e a penalização foi retirada, e o Prado assim conseguiu, com direito próprio e de mérito próprio, subir ao lugar mais alto do pódio. Era uma das provas mais aguardadas, obviamente, com vários atletas olímpicos. Aqui as rondagens, um momento muito determinante ao nível do K4, porque são barcos que têm alguma dificuldade a virar. E vê-se ali toques constantes. É sempre muito complicado. Felizmente nada de grave, não houve lemes partidos nem barcos virados, mas já aconteceu várias vezes os K4 ficarem infelizmente pelo caminho por acidentes. Sim, são embarcações maiores. Não, e que as pagaias bate-se nos lemes dos barcos e sem querer parte-se, porque os lemes depois não aguentam tal pacada, não é? E temos aqui a tripulação do Prado, que fez a prova sozinha,
ainda chegou a ser apanhada pela tripulação de Marrecos, mas que depois, devido ao esforço efetuado na recuperação, que foi uma das tripulações que ficou ali metida naquela confusão, quando se aproximou já estava exausta, e temos a ver ali o momento da aproximação de Marrecos à tripulação do Prado, mas José Ramalho, um maratonista puro e duro, a não baixar os braços e nunca baixar o ritmo, não dando descanso então, nem permitindo à tripulação de Marrecos que recuperasse e tentasse o sprint final, porque teoricamente Marrecos, com 2 atletas olímpicos, tinha tudo para ser a tripulação mais rápida a um sprint final, e o José Ramalho sabe isso muito bem, não permitiu que houvesse recuperação por parte da tripulação de Marrecos e pôs o seu ritmo fortíssimo, e vimos aqui então a vencerem, e seriam depois avisados que tinham sofrido uma penalização, mas depois apresentaram um protesto, e após a análise dos vídeos foi retirada a penalização à tripulação do Prado, ganhando assim então o K4 do fundo, a Taça de Portugal de Tripulações fundo. Foi uma excelente prova, diga-se de passagem. É sempre incrível ver estes atletas. A nossa largada foi boa, conseguimos logo colocar-nos na frente e não tivemos nenhum percalço durante as viragens durante a prova, o que nos facilitou o resto da prova. É uma prova bastante competitiva, visto que é uma prova bastante rápida, com bastante intensidade e tudo, e pronto, conseguimos vencer. Isto, quem vê estas provas ao vivo e quem vê na televisão não tem nada a ver. Isto ao vivo é uma adrenalina completamente diferente. Como se costuma dizer, a tensão está no ar. Exatamente. Ainda por cima, quando estão estes atletas em prova. Claro, a elite, temos aqui a elite mundial da velocidade e da maratona, não é? Emanuel Silva, David Varela, estavam ali naquele do K4 Marrecos, atletas olímpicos. Emanuel, campeão do mundo de pista. José Ramalho, campeão do mundo de maratona. É sempre o confronto entre a escola maratonista e a escola da velocidade. Os 5 km é ali o meio termo, mas obviamente o nível é muito idêntico em 5 km e tudo pode acontecer. E Marrecos teve aquele infortúnio de ficar preso naquela confusão. Que dificultou ali depois também. Depois tiveram que assumir as despesas e fazer uma recuperação que depois não foi possível recuperar a tempo de tentarem vencer o sprint final. Sim, o resultado poderia ter sido diferente se não houvesse aquela confusão, sim, mas isto é o que é. Faz parte das provas, faz parte das provas. O azar de uns é a sorte dos outros. É a sorte dos outros. Sorte, salvo seja, é o trabalho, não é? Sim, não há campeões sem sorte. Exatamente. Também. Aqui foi um duelo entre a tripulação do Prado, Maria Rei Gomes e Ana Quintão de Brito, contra André Azevedo e Sofia Lopes dos Meses, levando a melhor a tripulação do Prado. Acho que foi uma boa prova, correu bem, conseguimos destacar-nos logo na largada, que era esse o nosso objetivo, fomos sempre a controlar e no fim conseguimos sprintar até ao primeiro lugar. É a minha primeira vez aqui a competir em Coimbra, gostei bastante, acho que é um cenário que se enquadra numa prova de fundo e fica aqui o meu apelo para se fazerem aqui mais competições, porque é mesmo um lugar fantástico. É o apelo dela e é o nosso também, que também gostamos imenso destes locais. Saída das provas C2 Sénior, com os peitos do costume, Prado, Ponte Lima, os Meses, aqui os irmãos Maciel, em que um atleta júnior, Tiago Maciel, subiu a sénior para competir com o seu irmão Sérgio Maciel, um dos nossos melhores maratonistas, campeão do mundo e campeão da Europa, dos escalões júniores e sub-23, mas desta vez não conseguiu lutar pelo lugar mais alto do pódio, que coube aqui à tripulação do Ponte Lima, com Duarte Lacerda e Rodolfo Coelho. Que também tem um grande mérito. Sim, Duarte Lacerda já foi campeão europeu, um atleta que esteve ausente durante alguns anos e neste momento voltou muito bem, em muito boa forma. Ali a particularidade dos irmãos Maciel, os dois remarem do mesmo lado. Mas mesmo aqui uma grande distância entre o primeiro e o segundo lugar, ainda assim. Sim, claramente foram superiores à tripulação do Ponte Lima, e a partir do momento que uma tripulação vai em primeiro lugar e tem alguma distância, obviamente que a partir daí entra em modo de gestão de esforço para eventuais momentos de quebra ou um ataque por parte da tripulação que venha atrás, eles terem uma resposta até por um fator psicológico, não é? Mas obviamente a gente sabe que quem vai em primeiro com alguma distância tem de estar sempre em modo de gestão.
E aqui estão a vitória da tripulação de Ponte Lima, campeões nacionais de fundo, C2 Sénior, Ricardo Coelho, não Rodolfo Coelho, como eu disse há pouco, Ricardo Coelho e Rui Lacerda. E aqui os irmãos Maciel, uma estreia por parte de Tiago, ainda júnior, e que este ano tinha começado nas canoas, foi para os caiaques e agora regressou novamente às canoas. Correu dentro das expectativas e dos objetivos que nós tínhamos, conseguimos largar bem e gerir a prova em primeiro lugar, de início ao fim. E aqui então os C4 Sénior masculino. Onde vamos ver novamente os suspeitos do costume, o Ricardo Coelho e Rui Lacerda a imporem o ritmo. Mal tiveram tempo para recuperar da prova de C2, já estavam sentados na C4. Assim é que é para não perderem o hábito. Os atletas já sabem o formato das provas e obviamente têm que treinar de acordo com as provas que vão competir. E sabem, daí a importância também de gerir o esforço que tiveram na prova anterior. Obviamente, se iam em primeiro na C2 e sabiam que iam ter a C4, há que entrar em modo. Aqui já temos os veteranos, largadas de vários escalões e de várias classes. Uma das grandes mais-valias da canoagem é abrir o calendário competitivo aos Masters, masculinos, femininos, C1, C2, aumentando assim o leque de atletas a poderem participar e participarem na festa da canoagem. Exatamente. Muitos destes Masters foram campeões de ontem e hoje continuam a competir, a fazer o gosto ao braço, não é ao dedo, neste caso aos braços, transmitindo assim o seu know-how às gerações futuras. Servem de exemplo. E temos aqui Beatriz Fernandes, ela que este ano está a competir pela primeira vez como sub-23, ela que foi campeã do mundo júnior nas distâncias de velocidades, uma das grandes promessas da canoagem portuguesa a nível mundial. E temos aqui então a C4 de Ponte Lima. Lado, um a remar para o outro. Sim, por norma é um atleta, são dois para um lado e dois para o outro, intercalados, mas aqui Ponte Lima a encontrar uma maneira diferente, mas com a fórmula de sucesso que ganharam, é o que interessa. Funciona, é o que interessa. Por norma é o da frente à direita ou à esquerda, o em segundo, do lado oposto e vice-versa. E não dois do mesmo lado, depois um e depois outro. Mas conseguiram vencer e bem. E temos aqui então também as duas atletas de Ponte Lima a vencerem também a sua prova na C2. Foi uma prova dura, foi sempre, o arranque foi bom, conseguimos chegar primeiro à viragem dos 1000 e depois foi sempre controlar a prova até ao fim. É extremamente competitiva porque apesar de sermos poucas embarcações são todas de bastante qualidade. Correu bem, acho que conseguimos controlar desde o início, largámos, depois tivemos a controlar o nosso ritmo até ao fim da prova e correu bem, tivemos algumas dificuldades, andar um bocado aos gesses, porque somos duas esquerdas, mas conseguimos controlar até ao fim e ganhar. Lá está, são canhotas, a remar do mesmo lado, não duas é fácil atletas com o que vento. já integraram equipas nacionais com sucesso, ambas medalhadas no último mundial que decorreu em Ponte Lima. Ela aqui a referir que andaram ali um bocadinho aos Sim, é sempre mais difícil porque a embarcação está descompensada a nível de trajetória em caso de manter o rumo provocado pelo vento. Aqui o K4 era o Júnior, aqui o K2, K4 Sénior Júnior, aqui o K2 Júnior Feminino. Foi uma constante de provas. E tudo é importante e é de um grande rigor a nível de horário para não atrasar todo o horário de provas. Sim. Até porque temos aqui vários atletas a competir e depois o facto de existir os K4 e os C4 aumenta também o número de provas e como tal. E as várias embarcações são divididas pelos vários escalões. Os atletas muitas vezes estão à espera que os companheiros dos outros escalões terminem para poderem preparar as suas embarcações e se há uma falha afeta literalmente todo o horário. Aqui a tripulação do Prado com a tripulação de Ponte Lima na sua onda.
seguida da tripulação dos meses. Que as viragens são sempre o ponto mais complicado, não é? Sim, mas é quando são várias tripulações. No caso de uma ou duas, a ética da boa conduta não, por norma não cria problemas. O problema é quando são vários e todos querem chegar às melhores posições. Aí há sempre alguma embarcação que arrisque, que tenta entrar um pouco, como se costuma dizer, à má fila. E aí é que pode haver alguns incidentes ou acidentes. Já nos K2, nos K4, então a probabilidade de haver ainda é maior. Sim. Por isso o fundo tem essa particularidade de, quando a competição é muito acérrima, nunca sabemos o que é que pode acontecer, um toque, uma rondagem, uma onda, um desequilíbrio, um aperto. Pode mudar logo o rumo pode das condicionar coisas. logo a teoria de quem está mais forte ou quem teoricamente pode ganhar. E aqui o Prato, obviamente, foi mais forte. Novamente, Maria Rega e Ana Quitão de Brito a subirem pela segunda vez ao lugar mais alto do pódio. O Prato que aqui ocupou vários pódios nestes 2 dias. Sim, o Prado é um dos grandes clubes em Portugal. E apareceu aqui muito forte nesta taça de maratona. De fundo, aliás, inclusive teve uma outra embarcação que foi desclassificada por problemas de peso, mas mesmo assim conseguiram vencer coletivamente. Exatamente. Correu bem, já conseguimos também o primeiro lugar no K4, portanto posso dizer que o fim de semana correu sem dúvida em grande. A nossa estratégia foi delineada antes da prova e sabíamos que ia ser mais complicado nas rondagens, que tínhamos uma embarcação que ficou em segundo, que iria estar sempre connosco. Sabíamos que queríamos ser as primeiras a passar nas rondagens e ser sempre nós a comandar a prova, e isso foi antes previsto. Ela estava a falar aqui sobre a importância delas terem estudado a prova antes. Achas que isso é importante também para depois de fazer uma boa prova? Sim, porque como podes ver aqui pelas imagens, nesta prova havia diferenças de profundidade, e nomeadamente na rondagem a montante, uma rondagem em cima da ponte pedonal, em que a água era bastante baixa, e como podemos ver aqui, e as tripulações que vão mais atrás pagam. É muito mais difícil a deslocação, a remada fica mais pesada e convém quem quer atacar ir para a frente neste momento. Depois, se nós estamos mais atrás e havia ali uma rondagem, fica logo mais complicado. As ondas provocadas pelas embarcações são maiores. Logo, se nós estamos atrás e queremos subir essas ondas, o esforço é muito maior, e era importante saber e conhecer o percurso para escolher os momentos certos para atacar. Mas obviamente uma coisa é a teoria, depois outra coisa é estarmos dentro da água e os nossos adversários corresponderam àquilo que nós teoricamente tínhamos planeado. Aqui o K4 Júnior também, mais novamente, com o Amora também a brilhar com várias tripulações. O Ponte Lima e Costuma. Sempre ali no encalço. Sim, a aproveitarem as ondas. Mas no K4, por ser uma embarcação de 11 metros e com velocidades muito elevadas, não é tão certo que irmos na onda nos garanta que estamos a descansar e depois vamos ter energia para passar, porque como é uma embarcação muito comprida, com uma velocidade muito elevada, nós, para conseguirmos depois pormos o ritmo para passarmos a embarcação que vai à frente, muitas vezes temos de despender um esforço muito grande maior. E por vezes nem sempre é benéfico nós estarmos na onda. Mais vale nós irmos à frente, manter o nosso ritmo, do que irmos na onda e depois para tentarmos subir. Isto obviamente depois tem a ver com o nível dos atletas que levamos, o treino que eles têm, o conjunto que o barco tem para responder todos a uma só remada, e aqui temos a Mora a fazer a dobradinha nos Júniors, no K2 e no K4. O grande feito por parte do Clube de Lisboa. E aqui a segunda tripulação de Amora e a C4 do Prado. Aqui está com dois atletas, o primeiro e o segundo a remar do mesmo lado.
conseguimos gerir a prova e depois o arranque final acabámos por destacar-nos e acabámos por vencer a prova. É tentar gerir o ritmo, o esforço, tentar não descansarmos muito em determinadas fases da prova e em outras arrancar quando for preciso para nos destacarmos. Uma grande vitória, muito esforço ao longo da prova e acho que finalizámos bem a prova. Como é que é a gestão desse esforço dentro d'água? A gestão foi feita durante os treinos que nós fizemos, foi uma prova bem controlada, não foi uma prova quase a passear. Não é? E aqui uma prova... A última prova do dia, o K2 Género, a prova rainha desta jornada da Taça de Portugal de fundo. Mais uma vez um duelo entre maratonistas e velocistas, com José Ramalho e Manuel Silva a liderarem as tripulações compostas por atletas da seleção de pista e da seleção de maratona. E não é por acaso que esta é a prova rainha, não é? Portanto, para quem está a ver esta prova no local, isto é uma adrenalina e uma... Sim, é uma prova que é sempre muito bem disputada, com várias tripulações a assumir a liderança. Sim. Uma prova muito tática. Disputada até ao fim. Muito tática. Estamos aqui a ver as duas tripulações do Prado. Já Ramalho manteve-se sempre à frente a prova toda. Agora ali depois a segunda tripulação do Prado, constituída por Rodrigo e Alexandre Santos, Rodrigo Guerra e Alexandre Santos, mas José Ramalho a mostrar que está num excelente momento de forma. E um excelente sprint final. Sim. Os irmãos Conceição de Cristuma não conseguiram superar, mas depois a segunda tripulação do Prado é desclassificada por falta de peso na embarcação. Penso que foram por 200 gramas que foram desclassificados. E daí a tripulação do Amora, Tiago Henriques e o Afonso a subirem ao terceiro lugar. O K2 é das provas mais difíceis e bastante competitiva, assim como o K4 foi. O que é que dificulta esta prova especificamente? Os adversários, isto sozinho era muito mais fácil. Não, ter assim, esta competitividade toda, sem dúvida, é extremamente importante, interessante em termos competitivos para todos os atletas se nivelarem por cima. Temos excelentes atletas nacionais e eles todos vêm aqui competir e todos eles estão no seu melhor. E aqui a vitória coletiva por parte do Prado, segundo lugar para Ponte Lima e terceiro lugar para os Gemeses. É com muito prazer que vencemos esta prova e isto deve-se sobretudo ao esforço dos atletas, dos treinadores, dos pais, de todos os que quiseram aqui colaborar. O nível está muito elevado e é bom vermos uma alternância também nestes pódios, em diversas provas que vamos tendo ao longo do ano. Foi uma grande promoção da modalidade que tivemos aqui este fim de semana em Coimbra. Tivemos cerca de 1040 atletas, 40 clubes nacionais, portanto encheram aqui este magnífico espelho d'água que é o Rio Mondego e este Parque Verde, que realmente é um local privilegiado para a nossa modalidade. Taça Portugal Tripulações é a primeira vez que fizemos aqui em Coimbra. Acho que o resultado foi muito positivo e esperemos que possamos continuar a contar com o apoio quer do Clube Fluvial Coimbra, que fez um excelente trabalho, quer do município, para voltar a repetir e continuar nos próximos anos a virmos aqui a Coimbra e a promovermos a nossa modalidade. E nós também esperamos, porque conforme pudemos ver foi um excelente local para se realizar esta prova e muitas outras que podem ser realizadas aqui nesta zona. Sim, espero que voltemos a Coimbra o mais breve possível. Rui, muito obrigado por ter estado aqui comigo a fazer este resumo. Voltamos numa próxima oportunidade. Obrigado, até à próxima. Até à próxima. O desporto tem todo o nosso apoio.